prazer estar aqui hoje com vocês e com essas mulheres maravilhosas, especiais. Hoje eu acho que é um dia para que todas nós possamos nos inspirar com histórias de mulheres bem-sucedidas, que percorreram caminhos muitas vezes tortuosos, como de tantas outras aqui, mas que conseguiram chegar lá, conseguiram fazer, se sobressair. Por isso, eu quero dizer que é um grande prazer poder estar aqui ao lado de todas vocês e como todas nós aqui, aprender também com esses exemplos. Cada uma foi escolhida aqui não só pela sua área de atividade diferente, mas também por essa história de sucesso em suas carreiras. Elas se tornaram líderes e hoje vão nos ensinar aqui um pouco como é que foi esse caminho. A Sônia, como presidente da Dudalina, também a experiência que você tem no LIDE, que é um grupo que tem esse mesmo intuito de empoderar as mulheres, né? Eu acho que é uma experiência muito interessante para você dividir aqui com a gente, se vocês já acharam alguma fórmula ali de como fazer esse nosso processo mais fácil. Também a Denise, diretora-gerente do Banco Bradesco, a única em 69 anos. O banco já fez 70 anos, não? 73 anos. Você tem o seu microfone. Eu fui a primeira. Foi a primeira. Agora já tenho mais duas colegas. Em 69 anos de banco, ela foi a primeira mulher a fazer parte do board. Agora já, que bom, com outras duas mulheres. Nada como bom exemplo para trazer mais, é essa a nossa intenção também. E agora, como já foi anunciado, vai ser a primeira mulher a fazer parte do board do Conselho da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, parabéns para você. Nós temos também a Gláucia, sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Nós sabemos que há muitos escritórios de advocacia, é um setor extremamente competitivo. E curioso que eu conversava com a Gláucia esses dias, o número de mulheres no escritório dela e em outros também já supera o número de advogados homens, o número de advogadas mulheres e tal. Mas isso não se reflete ainda na sociedade. Então, a gente vai tentar entender por quê e quão difícil foi para ela, quais as dificuldades para chegar a esse posto. E, por fim, temos também a Juliana, que é a feminista da turma. Depois, ela vai explicar isso melhor para a gente, até porque a palavra feminista é muito pejorativa para muita gente, né? Você fala feminista, você pensa em coisas ruins. Por muito tempo, as mulheres evitaram usar esse termo, e ainda evitam, talvez, por achar que é pejorativo. E ela tem uma experiência muito bacana no site Think Olga, que é um site totalmente direcionado para as mulheres. Algumas questões curiosas que eu andei lendo ali, eu vou querer repercutir também aqui com você. E a campanha do Fio Fio, que ela lançou nesse blog, que é contra o assédio nas ruas. Nós, mulheres, sabemos bem como é ser, né, chamada. Fio-fio é o de menos, até. Eu acho que fio-fio ela foi bem, né, polida, foi bem delicada. Né? Então, abrindo e deixando vocês falarem, eu queria começar com o seguinte. Eu queria saber, de todas vocês, quem foi uma ou mais mulheres que as tenham inspirado como exemplo de capacidade, de força e de possibilidade de chegar lá. Eu sei que sua mãe é a sua grande inspiradora. Além dela, eu queria que você falasse de mais uma, mas você pode, por favor, sim, falar da sua mãe, que merece. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu vou contar uma pequena história, eu acho que algumas pessoas já conhecem, da Dudalina. Dudalina é seu Duda e Dona Adelina. Adelina é minha mãe. Só que, na minha casa, minha mãe era empreendedora e meu pai era o poeta. E, quando eles noivaram, eles escreveram que iriam ter 20 filhos. E tiveram 16. Não e conseguiram, olha. Teve os seus 16 filhos e foi a grande empreendedora. Então, eu tenho um modelo maravilhoso, um exemplo maravilhoso, porque, além de construir a empresa, cuidar dos filhos, a Dudalina começa quando eu tinha 2 anos. Ela ainda teve 10 filhos durante esse período da construção da empresa, numa época em que não tinha nada. Na cidade onde a gente nasceu, não tinha TV, não tinha jogos eletrônicos, não tinha nada. Então, eu brinco, que é a historinha que eu conto, como é que ela colocava os filhos para dormir. Alguém aqui teria alguma ideia? Porque, depois dos filhos dormirem, é que ela ia trabalhar, né? Ia tirar as notas da mercadoria e tal. Ela colocava os filhos todos ao redor da cama, ajoelhados,
começava a rezar o terço. Na segunda Ave Maria, todos dormindo. Daí ela conseguia seguir o trabalho dela noite adentro, mas tendo um marido poeta, em que nunca foi zero empreendedor, mas sempre foi o grande inspirador, o grande motor da vida dela. Eu brincava com ele falando que ele tinha, ele fazia poesias e filhos, e ela tinha que cuidar dessa história toda. Então, e ela brincava falando que ela não sabia se ela tinha tantos filhos para ter uma mão de obra barata ou se era porque ela queria ter isso mesmo. Então, são histórias lindas, histórias do Brasil, histórias criadas. A nossa empresa está aí hoje, foi comprada por 2 fundos americanos no final de 2013, até por uma necessidade de resolver 16 famílias. A minha mãe morreu em 2008, e hoje faz parte já da Bolsa, porque ela foi incorporada ao Grupo Restock. E não é são isso? 2.500 funcionários na Dudalina, mais 3.600 na Restock. Então, já passa de 6.000 o grupo de empresa, e nisso deve ter mais de 75% mulheres. Antes de eu passar para a Denise, eu queria só perguntar, alguma outra mulher que você admire? Admiro profundamente a Luísa Helena Trajano. Eu acho que é a grande brasileira hoje. Nós fazemos parte, eu, Denise, e mais algumas mulheres que estão aqui do Grupo Mulheres do Brasil. Estamos construindo, queremos construir um mundo diferente. Eu, inclusive, no Dia das Mulheres, eu passei para algumas amigas que nós somos 50% do mundo e 50% mães dos outros, 50%. Então, nós temos a missão de transformar o mundo através da nossa sabedoria e da nossa generosidade. Então, acho que é uma missão hoje da mulher acalmar o mundo e transformar o mundo. Eu acho que nós, mulheres, podemos. E o Grupo Mulheres do Brasil, um grupo como esse, e todas as mulheres juntas, esse grupo aqui, com certeza, é uma multidão dentro do que pode multiplicar. Maria Luísa Trajano, do Magazine Do Luiza. Magazine Luiza. Acho que que todos conhecem aqui a Luiza, sim, né? sim. Ela é um ícone, ela é fantástica, e ela é uma grande brasileira. Denise, por favor, qual foi a mulher, quais foram que te inspiraram? Bom, assim como a Sônia, minha mãe também foi uma grande inspiração. Uma história quase parecida. Meu pai não era poeta, mas quem cuidava realmente de fazer as coisas funcionarem em casa era minha mãe. É minha mãe, ela felizmente é viva ainda. E teve uma outra pessoa que quando eu comecei minha carreira no Bradesco, era uma executiva. Ela é uma angolana, ela não trabalha mais no banco já há muitos anos, mas é uma angolana que fugiu da guerra lá em Angola, com os pais, carregando o que conseguia. E aquilo assim me chamava muita atenção, porque ela era muito altiva, muito inteligente, organizada, e realmente uma mulher de negócios. E eu tinha 20 anos, quando eu entrei no banco, eu olhava para aquela mulher e dizia, nossa, mas que mulher brilhante, inteligente. E ela começou a me levar, acompanhá-la nas reuniões, no trabalho que ela fazia. Não ficou muito tempo comigo, mas eu acho que foi bem marcante na minha vida. Cláudia, por favor. Essa pergunta que a Luciana fez, ela é a demonstração de que nós não combinamos, né, as perguntas e as respostas, porque, enquanto as minhas colegas falavam, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, será que eu tive alguém, ou um símbolo, ou uma pessoa específica que me inspirou? E, olhando para trás, seria injusto, talvez, falar de uma pessoa especificamente. O que eu tenho para dizer é que eu comecei muito jovem, né? Só no Matos Filho eu estou há 26 anos. Há 30 anos eu trabalho na área. Na área de direito é muito comum a gente começar a trabalhar ainda estudante. E, quando eu entrei no mercado de trabalho... A próxima pergunta vai ser dica de como se conservar, sim, então. Tá possível, bom. Né? É que está todo mundo... Está assim, longe. 30 anos? Mas o tempo passa. E, quando eu comecei a trabalhar, me inseri no mercado de trabalho, aquilo, para mim, era um mundo completamente novo, né? Eu era uma menina que tinha sido criada pelos meus pais, né? Nunca tive grandes dificuldades. Não imaginava que trabalhar era aquilo, né? Não imaginava que existiam outras pessoas que sofriam o que sofriam, que tinham que enfrentar os problemas que enfrentavam. Eu acho que, naquele momento, a minha grande inspiração foram as mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu comecei a trabalhar e me inserir no mercado de trabalho, porque via que os conflitos delas
eram exatamente os conflitos que hoje a gente vive, que todas nós vivemos. Não mudou muito neste aspecto. Eu acho que as questões que nós enfrentamos são as mesmas. Talvez o modo pelo qual a gente enfrenta essas questões hoje seja um pouco diferente, né? Acho que muita coisa evoluiu aí ao longo dos 30 anos. Mas, quando eu olhava para o lado, eu falava, meu Deus do céu, como é que elas conseguem, né? Puxa vida, alguém conseguiu. E eu acho que a grande inspiração foi essa. Por outro lado, também, como eu sempre fui muito do contra, a minha escolha pela advocacia foi ser do contra, porque não tinha nenhum advogado na minha família, eu também era aquela que queria fazer aquilo que ninguém acreditava que eu conseguiria, né? Então, eu sempre quis enfrentar e falar, não, eu vou fazer. Estão achando que eu não vou conseguir, agora eu faço. Então, acabou sendo também uma inspiração às avessas, às vezes a desconfiança, né? A falta de segurança, que muitas vezes a gente enfrenta. Isso eu acho que é uma questão que a gente enfrenta até hoje. Mas essa pergunta, eu vou pensar depois eu te falo especificamente Pode até alguém. ser ficcional também. Juliana, por favor. Alô? Funcionando? Eu acho que eu citaria a Gloria Steinem, que é uma jornalista, que é um ícone feminista também. Ela tem uma frase que é incrível, que pauta muito meu trabalho, pauta muito minha vida. Ela fala assim, when I was growing up, back in Toledo, there wasn't such a thing as domestic violence. It was called life. Né? Então, quando eu estava crescendo, quando eu era jovem, na minha cidade, em Toledo, não existia isso de violência doméstica. A gente chamava de vida. Então, isso é muito incrível, né? Você normatizar a situação, né? Então, isso faltou muito as duas frentes da Olga, que é lutar contra o assédio sexual em locais públicos, e também violência online contra a mulher. Então, o assédio sexual, quando a gente lançou a campanha 2 anos atrás, as pessoas falavam que eu era exagerada, mimizenta, metida, nananã, que era uma bobagem. E não era assim, homens quaisquer na internet. Eram grandes jornalistas e grandes colunistas que falavam que, imagina, eu estava maluca, que a campanha era uma bobagem, era um lixo. Então, poxa, a gente chama de vida tantas violências contra a mulher, né? E também a violência online agora, também, que a gente está tentando desmascarar, que acontece muito, que é qualquer mulher que coloca uma opinião na internet também vira vítima de assédio, de ameaça, né? Então, acho que a Gloria Steinem, com essa frase, puxa, é incrível e realmente pauta a minha vida. E também estaria minha mãe, porque todo mundo citou, e se ela descobrir, ela vai ficar muito chateada. Valeu, mamis. Beijo. Eu queria que você explicasse, então, melhor para a gente o que foi essa campanha do Fio-Fio. Qual foi a sua motivação? Perfeito. Bom, eu sempre sofri com assédio. Eu queria que vocês... Quem já sofreu com assédio, que levante a mão, por favor, para... Obrigada. Assim, olha o número, né? Então, sempre sofri com assédio. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 11 anos. Então, eu estava voltando da padaria, fazendo algo totalmente simples. Um homem passou de carro, ele desacelerou assim quando ele chegou perto de mim e gritou palavras assim que, imagina, não poderia nem repetir aqui para vocês, né? Eu tinha 11 anos, eu não entendi direito o que tinha acontecido ali, aquele palavreado, mas eu comecei a chorar na hora, para mostrar a violência, né? Então, eu comecei a chorar, deixei cair assim, o pãozinho assim, da padaria, e uma senhora viu a situação, ela veio perguntar para mim o que tinha acontecido, eu contei, e ela falou assim, mas minha filha, que bobagem, você tem que levar isso como elogio. Na minha idade, você vai sentir falta. Pam, pam, né? Bom, foi a última vez que eu falei sobre assédio para qualquer pessoa, porque aquela mulher me ensinou logo cedo que eu tinha que aceitar como uma coisa boa até aquilo que me machucava, né? Nunca mais falei. Quando eu tinha 27 anos, imagina, olha o tempo, né, que passou, 27 anos, uma amiga, pela primeira vez na vida eu vi alguém falar publicamente sobre assédio, uma amiga minha postou no Facebook, nada demais, aqueles desabafos que a gente está cansado de ver, ela postou, fui assediada, não aguento mais isso, que mundo horrível para minha filha. E eu fiquei chocada de ver alguém falar sobre assédio publicamente. Eu falei, que coragem, não acredito. Eu mandei um inbox para ela, porque eu não tive coragem de postar no comentário. Eu mandei um inbox, em questão de 3 minutos, quando eu voltei para o post dela, tinham mais de 100 comentários de 100 mulheres diferentes, contando histórias idênticas ao que ela tinha passado. Mulheres diferentes, de idades diferentes, que moravam em lugares diferentes, estavam fazendo coisas diferentes. O denominador comum, então, da história delas era o quê? O assediador, né? Não era o que elas estavam vestindo ou o que elas estavam fazendo. Aí teve o caso do Gerard Thomas, que não sei se vocês se lembram. Ele estava lançando um livro, uma paniquete foi entrevistá-lo, né, naquela situação paniquete, um vestido curtinho, papapá, e ele enfiou a mão por baixo do vestido dela. Não sei se lembram dessa história. Sim.
Foi bem não é? polêmico. É. Foi super chocante, mas teve muita gente que defendeu ele, porque ela estava com vestido curto, papapá, é a paniquete, e aquilo me chocou tanto. E eu sou jornalista, eu mandei uma pauta para uma revista feminina e falei, vamos falar sobre assédio sexual. E eu lembro direitinho, eu estava em Berlim na época, a gente tinha o fuso horário, eu mandei um e-mail gigante para a editora. Aconteceu isso, a gente tem que fazer, é importante, defendendo, assim como nunca defendi nada na minha vida. No dia seguinte, ela respondeu o meu e-mail gigante com uma frase assim, Ju, desculpa, mas isso é muito politicamente correto. Obrigada, beijo, tchau. Eu fiquei arrasada, porque quando que falar sobre violência contra a mulher é politicamente correto, né? Exato. Meu Deus do céu. Aí eu falei, então tá bom. Graças a Deus é a era da internet, não preciso de vocês para fazer sozinha. Foi aí que começou a chegar fio-fio. Gastei uma fortuna, $10 no .com, e comecei a fazer. E foi para o ar a campanha, ela começou, eu não sei se eu posso demorar muito, mas tentar falar bem rápido, ela começou absolutamente simples, a gente postando ilustrações coloridas, engraçadas na internet, mas que tinha essa mensagem forte, que era, olha, nós vamos falar sobre assédio sexual, isso é sim uma violência, e a gente vai pegar a rua de volta, we're going to reclaim the streets, né? E viralizou, muitas mulheres começaram a me escrever, dividir suas histórias, e desde então a campanha está indo super bem. Filmando, né? Uma mulher que andava pelas ruas de Nova York primeiro, Perfeito. Depois fizeram aqui em São Paulo também, andando e filmando justamente essas cantadas que ela levava ao longo do caminho e de todo tipo, né? Perfeito. Tá, essa campanha está no site thinkolga.com.br, Isso. que todas podem depois acessar e conhecer melhor. Voltando, agora eu vou começar então a falar um pouquinho aqui de cada uma. Querer que cada uma fale um pouco mais. Você tem uma frase interessante da sua mãe, que é a seguinte, que quando você era criança, uma frase que eu sei que te marcou, que você já contou essa história, que sua mãe disse, nossa, era tarde, ela estava vendendo camisa, né, com um caminhão, levando para cidades, tal, de porta em porta, basicamente, e você, cansada, falou, mãe, vamos embora, já está de noite, tal. Ela falou, eu só saio daqui quando vender a última camisa. Isso foi uma frase que te marcou, que te norteou, mas você foi além. Porque depois de vendida a última camisa, você inventou um outro negócio, você criou uma nova empresa, você criou a linha Homem, você criou franchises fora do país. Você é uma empreendedora, né? E o que precisa uma mulher para ser empreendedora? Não há muitas, né? São poucas. Qual é o perfil de uma empreendedora? Qual você acha que é a qualidade que você tem que te faz ter essa capacidade de administrar vários negócios, fora todos os outros serviços de sustentabilidade e filantropia que você está envolvida também? Nossa, perguntinha fácil essa. Porque eu acho que combinou isso. O que precisa para ser uma empreendedora, para ter essa capacidade para administrar tanta coisa, essa coragem, até eu diria, né? Será que é isso? Eu acho que é coragem. Primeiro, eu acho que é disponibilidade, compromisso, comprometimento, né? Eu sou muito comprometida com o sonho, não o meu, de todos. Primeiro, muito com o sonho da minha família, né? Dos meus pais. O meu pai, muitos anos atrás, meu pai faleceu em 96, e ele pediu para que eu fosse embaixadora da família, da paz. Muito fácil, uma missão com 16 irmãos, 11 homens, 5 mulheres, meninos bem bonzinhos que tem na turma ali, uma missão bem simples. Então, era uma missão mesmo, né? E missão dada, missão cumprida. Então, eu sempre tive isso. A minha mãe, desde criança, ela, quando tinha alguma coisa mais difícil para ser feita, era a Sônia que ia fazer, né? E eu sempre estava disponível. Eu sempre fui para resolver. Eu nunca fui para arrumar mais encrenca. Então, eu sempre falo para as pessoas na empresa, quando vem um problema, não entra dentro dele, né? Não entra. Olha, ele vai te contar qual é o problema e você ajuda a resolver. Ser muito prática, eu sou muito prática, faço as coisas, uma intuição muito forte, então, muito objetivamente, trabalho muito. Estou sempre na empresa, sou a primeira a chegar, a última a sair, mas não é um trabalho, né? É um trabalho realmente olhando todo, não tenho portas na minha sala, então preciso resolver alguma coisa, qualquer diretor, ele está ali, ó, vem aqui, vamos conversar, chama compartilhar muito, não competir, né?
e ser generoso naquilo que faz, né? A empresa ela tem que ser construída dessa forma. E olhando a sustentabilidade. Hoje a gente tem um programa de sustentabilidade. Essas sacolas que estão nas cadeiras de vocês, é uma sacola feita pelo nosso instituto, pelo instituto que tem o nome da minha mãe. É um modelo que está na ONU para ser replicado. Tá? Ao invés de jogar fora os retalhos, a gente faz kits desses retalhos, manda para mais de 600 institutos no Brasil. E, em alguns institutos, como esse da sacola, isso são feitos em mais de 10 institutos, nós doamos as máquinas, ensinamos a fazer. Tem uma professora que ela já foi, sei lá, para 500 municípios no Brasil, ensina a fazer o patchwork, e doamos o material para fazer, e compramos essa sacola de volta. Porque, normalmente, são ONGs muito pequenas, clubes de mães, que não têm acesso a como vender essa sacola. Ano passado, nós compramos 38 mil sacolas. Esse ano tem até uma necessaire, depois eu mostro para vocês, que a gente está fazendo agora o foco na necessaire. Já fizemos mais de 20 mil necessaire. É um trabalho que é muito simples. Eu ia jogar esse retalho fora. Tinha que pagar para jogar fora. Então, ao invés de jogar fora, transforma. O forro que está dentro da sacola ia ser jogado fora. Não joga fora. Manda lavar, faz forro da sacola. A linha que costura é o resto dos conezinhos. Alguém tem confecção aqui? Quem confecciona a linha, quando começa a ficar pouca linha, não adianta que vai estragar a máquina. Essa linha eu tinha que jogar fora. Coloca junto e vai dentro dos kits. Então, é um trabalho que é relativamente simples. Essa semana eu fui na nossa fábrica e estava vendo um corte lá e tinha 2 lugares que não tinha os quadradinhos, que a gente chama. Imagina a bronca. E eu estava, inclusive, com o presidente da Warburg Pincus, não sei o quê, mas chamei a turma e falei, por que não está cortado o quadradinho aqui? Por que estão jogando esse retalho? Ai, dona Sônia... Eu falei, tá bom, agora, depois de pronto o risco, eu quero que reveja onde cabe, não precisa jogar fora. Porque está faltando retalho. Quem puder indicar, pode indicar, eu recebo retalhos, claro que decentes, e a gente lá, com nossa turma de voluntárias, cortamos esses retalhos. Só citar um exemplo rápido, ano passado, eu conversando com a Marta Medeiros, ela falou, Sônia, eu estou com caixas e retalhos, não sei o que fazer. Eu falei, manda para nós. Ela mandou, a gente fez 500 lenços de seda para doar para os institutos que cuidam de câncer de mama. Né? Tem uma menina que teve câncer de mama e ela ensina a fazer lenços. Então, são laços que você vai construindo e são laços do bem. Então, esse é um trabalho que eu acho que a gente pode fazer de uma maneira simples e muito, muito impactante. E gratificante. Nossa, isso para mim é o presente que eu tenho. E isso quem começou foi quem? Sua mãe. A dona Adelina, claro. Denise, eu li uma entrevista sua em que você dizia que o mundo corporativo, para você, não é dividido entre feminino e masculino. Você nunca viu isso assim. Então, eu queria te perguntar se isso significa que você nunca sofreu preconceito ou foi preterida por ser mulher, ou deixou de ter alguma promoção por causa disso. E também... você tem uma história, você chegou a um cargo tão alto no Banco Bradesco, agora na Bolsa de Valores, um orgulho, acho, para todas nós mulheres, e você veio de baixo, você estudou em escola pública, você pagou sua própria faculdade, quer dizer, não foi fácil. Você é um exemplo, talvez, de quem venceu por mérito. Né? Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Então, primeiro, sobre essa divisão, ainda mais no setor financeiro, que a gente imagina, né? Você não vê isso. Será que não enxergar assim, essa divisão fica mais fácil? Eu acho que realmente eu nunca vi dessa maneira. Para começar, eu me encantei desde o primeiro momento com o meu trabalho. E eu sempre digo isso para todo mundo que me pergunta, como que você acha que você conseguiu isso? Porque eu sempre fui apaixonada pelo que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz,
as coisas não são difíceis, as coisas não são pesadas. E aí é um conselho que eu, se pudesse dar, nunca façam coisas que vocês não gostam. É torturante, porque já é difícil a vida que a gente leva, a quantidade de horas que a gente trabalha. Se você não estiver fazendo o que você gosta, mude. Vocês são jovens, vocês têm tempo para recomeçar. Então, acho que é um grande segredo, a gente ser apaixonada pelo que a gente faz. E óbvio que você também tem que ter líderes na época que você começa, que sejam pessoas de cabeça aberta. Se não tiver, também muda, porque vocês são jovens. E eu tive 2 assim, líderes, um ainda está no banco, que é um conselheiro nosso, que é o Mário Teixeira, e outro que é o Roginho Agnelli, que foi presidente da Vale. Depois eu trabalhei 15 anos com ele, depois ele foi para a Vale. E são pessoas que não me olhavam como homem ou mulher, me olhavam como uma profissional empolgadíssima, que eu sempre fui, com o que eu fazia, e eu fui fazendo. Então, a primeira coisa, acho que ouvir a Sônia falar é muito legal, porque a gente acaba, você vai ver que a gente se parece. Sem viver nada junto, a gente se parece. Você não pode entrar no problema. Então, nunca achei que o problema era comigo. Realmente, eu não comprei o problema. Se alguém tem problema, não é meu. O meu problema sou eu. Eu é que tenho que me superar, eu é que tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para conseguir o que eu quero. E se eu tive preconceito, que deve ter tido, eu devo ter sido preterida algumas vezes, eu também não me abalei com isso e não prestei muita atenção. Porque eu acho que se você fica pensando que tem preconceito, pensando que você não consegue porque você é mulher, você não consegue. E é batata, né? Você acaba pondo limites em você mesmo. Eu brinco que eu não sabia que não podia, fui lá e fiz. Né? Realmente, eu não sabia que não podia. E ninguém me disse que eu não podia. Então, pronto. Então vamos em frente. E acho que é isso. Eu, até hoje, não consigo ver essa separação, não gosto da separação de homem e mulher. Acho que nós somos todos profissionais tentando fazer o seu trabalho, ganhar seu espaço, e é uma questão de postura da gente. É como a gente se comporta. Ninguém que é preconceituoso aguenta ficar perto de alguém que não está nem aí para o preconceito. Essa é a grande verdade. A pessoa se afasta, a pessoa desencana de você, vai procurar outro foco, desiste. Então, eu acho que a atitude está na gente. Tem gente esquisita, tem gente com cabeça fechada, tem todo tipo de gente no mundo. Agora, se você entrar na onda, você vai participar daquele movimento. Se você não entrar naquela onda, sua chance de se dar bem é muito maior. Então, eu até ia falar uma coisa que achei também bacana. A gente sempre fica pensando do investimento que você faz, como que você consegue as coisas. É ser disponível, é ter realmente dedicação. E a Sônia provou aqui para a gente que dá para ter filho também e trabalhar. Veja a mãe dela, 16, umzinho, 2, a gente não pode reclamar, né? Que é a nossa média, a gente tem que levar em frente, porque tem gente que faz mais do que a gente hoje em dia faz. Então, eu acho que é isso. Não acreditem no mundo masculino e feminino. Nós temos mundo de profissionais, de gente que está batalhando. Eu tenho colegas, homens fantásticos, inspiradores também, mulheres fantásticas, inspiradoras. Eu estou convivendo com esse grupo Mulheres do Brasil, inclusive com a Sônia e outras mulheres maravilhosas. E a gente tem que pensar nisso, naquilo que é bom e não naquilo que puxa a gente para baixo. Então, acho que, se eu pudesse dizer, não acreditem que tem problema. Vão lá e façam. Obrigada. Gláucia, nesse sentido, como eu estava falando, a questão dos escritórios de advocacia, né? Há uma competição muito grande, como em tantos outros setores também, claro, mas ainda há um número muito menor de mulheres nas sociedades do que o de homens, e você chegou lá. Eu gostaria de saber que você comentasse essa mesma pergunta da Denise, se você acha que há essa divisão, se você, de alguma maneira, já foi vítima dessa divisão, qual é a dificuldade, por que há o mesmo número, ou até um pouco mais de mulheres advogadas nos escritórios, mas por que ainda isso não se reflete na sociedade?
Uma pergunta de várias respostas, né? Então, a primeira coisa que é importante dividir com vocês... várias coisas aqui a abordar. Várias coisas a abordar. A profissão, a advocacia, ela está se tornando uma carreira muito feminina, né? Se hoje a gente for olhar nas universidades, nas faculdades, nas classes, nós vamos ver mais mulheres do que homens. Isso aí é fato, isso aí é matemática. Por que será, né? Tem 1000 teorias para explicar isso. Eu, particularmente, acho que, na nossa profissão, nós somos obrigados a conciliar uma série de coisas. Quer dizer, não só o problema específico do cliente, tecnicamente, você tem que buscar uma solução, porque o advogado não deveria ser um criador de problemas, mas deveria ser um solucionador de problemas, como também, quando você está atuando, tirando o aspecto técnico, no fundo, você está conciliando aí uma série de pontas. Eu acho que esse é um exercício muito feminino. Não que não existam homens excepcionais que saibam fazer isso muito bem, mas acho que essa é uma característica muito feminina. A gente tem que estar olhando para tudo. Então, quando eu estou diante de um processo, necessariamente tenho que contemplar todas as possibilidades para ter uma saída, qualquer que seja aquele evento que vai acontecer. Acho que isso é muito feminino. Acho que a mulher está o tempo inteiro fazendo isso. Essa é uma questão. Se eu já enfrentei, evidentemente, que eu, num ambiente de alto nível, né, tratando com pessoas inteligentes, na maioria das vezes, com homens, mulheres, etc. e tal, o preconceito que eu enfrentei, eu acredito que tenha sido um preconceito muito sutil. Esse ambiente ainda é um ambiente formal, nós ainda temos pessoas mais experientes, e entre as pessoas mais experientes, especialmente entre os homens, é mais comum a gente ver uma certa resistência. A uma mulher jovem, isto cada vez menos, mas isso aconteceu no começo da minha carreira. Eu já tive situações em que eu ia num cliente, um cliente que eu cuidava dos assuntos diretamente, né? Eu demorei para ir até o cliente, porque era um cliente que nós sabíamos que tinha resistência com mulheres, principalmente com mulheres jovens, e quando eu fui pela primeira vez na reunião, que me foi dada a oportunidade de participar, eu me lembro que eu pus um taier preto, eu parecia um urubu, e era assim que eu achava que eu tinha que estar. Evidentemente que isso há 20 anos atrás, hoje talvez eu tivesse agido de uma maneira completamente diferente, mas não posso dizer que eu não tenha enfrentado esse tipo de situação. Mas acho que, muito na linha do que a Sônia e a Denise falaram, é um pouco assim, vamos meter as caras. E problema de quem está vendo você de uma maneira diferente da maneira como você deveria ser vista. Sem dúvida nenhuma. Vamos meter as caras. O que vai fazer? É o que temos para hoje. E eu acho que, talvez, o diferencial é justamente esse, a gente ter coragem de enfrentar. Às vezes, a gente enfrenta sem saber que está enfrentando, né? Você nem sabe que alguém está tendo alguma reação, algum comportamento preconceituoso em relação a você. Às vezes, você sabe. E você tem que ter coragem de encarar isso. Agora, o que eu costumo colocar sempre em relação a esse assunto hoje é o seguinte: de um jeito ou do outro, certo ou errado, as minhas escolhas eu já fiz, né? Eu tenho 46 anos, eu já fiz as minhas escolhas. Se foram boas, ruins, não importa. Já foram feitas. Tá? Me custaram? Claro que me custaram. Me trouxeram satisfação? Claro que me trouxeram satisfação. Agora, hoje, na posição que eu estou, de gestão, digamos assim, de uma corporação importante, etc. e tal, eu tenho que estar menos preocupada com as minhas escolhas e com os meus desafios e muito mais preocupada em ser uma facilitadora para as escolhas das mulheres que hoje integram a corporação. Eu um dia participei de um evento, eu até ia falar de um assunto, mudei o assunto na hora, porque eu falei, não dá, né? Tinha um cidadão que ele era um headhunter, e ele veio com uma série de números e pesquisas tentando explicar por que existiam menos mulheres nas posições de comando. E a principal razão que ele apontou é o seguinte: as mulheres não querem. As mulheres não querem se expor, as mulheres não querem ocupar posições de poder, elas não querem mandar, elas não querem assumir risco. Então, veja, isso aí complica, porque nós, como headhunters, quando a gente vai escolher, a gente tem dificuldade de achar uma mulher preparada e tal. Eu estava com toda uma apresentação pronta, eu falei, esquece. Falei, desculpa, eu discordo absolutamente. As mulheres querem tudo. Elas querem tudo isso e querem muito mais. O problema não é querer. O problema é o preço que você vai pagar. É esse o ponto. É isso que, às vezes, faz com que a mulher escolha algo diferente daquilo que, efetivamente, ela quer. E, pegando esse ponto, quer dizer, voltando aí à questão da gestão, o que eu acho que nós, que já temos um pouco mais de experiência, que estamos aí
numa situação mesmo de gestão, de coordenação, de liderança, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é facilitar a escolha daquelas mulheres. É essa a nossa missão. Não adianta, com 46 anos, eu parar e ficar nos meus dilemas dos 20, 22, 25. Né? Passou. O que eu tenho que fazer é ser uma facilitadora para que as escolhas das mulheres de hoje sejam escolhas mais fáceis, para que elas possam escolher. Ainda mais numa corporação onde, é o que eu brinco, se a gente tivesse a fórmula da Coca-Cola trancada num cofre, seria fácil. Nós não temos. Né? Nós temos a nossa marca e nós temos as nossas pessoas. Uma das coisas mais difíceis hoje é você identificar os talentos, é você atrair os talentos, motivar os talentos, manter os talentos. Né? Numa profissão como a nossa, onde a gente tem um número maior de mulheres do que de homens, se nós não estivermos absolutamente focados, interessados, preocupados em facilitar as escolhas destas mulheres, nós morremos como corporação. É tão simples quanto isso. E, para falar numa linguagem bem masculina, isso também é business. Né? Isso também é business. Então, não sei se eu respondi todos os pontos, mas acho que é um pouco isso. Maravilhosamente bem. Muito obrigada. E, Juliana, eu estava dando uma olhada no Think Olga, eu sabia que estaríamos aqui juntas, eu quis conhecer um pouco mais lá o seu trabalho, e existe um título de um texto que é Por que é difícil ser feminista? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de perguntar aqui para todas vocês que quem acha que a palavra feminista, de repente, se você fosse chamada, você é uma feminista, quem acha que isso seria num tom pejorativo? Quem acha que essa palavra carrega um tom pejorativo? É a maioria mesmo. Que foi a realidade que você encontrou. Então, eu queria que você nos respondesse por que é difícil ser feminista e, mais ainda, uma outra pergunta que me chamou a atenção também, que você disse que a internet não gosta de mulheres, é um texto. E eu queria saber por que não. Qual é a imagem? A internet, a gente sabe, né? As redes sociais têm um poder, a gente tem visto isso nessas manifestações agora populares, um poder incrível de fazer mudanças. Né? Mas por que a internet não gosta das mulheres? Você é feminista? Pode falar, que acho que aí ele abre. Não, ele... Tá. Sou, claro que eu sou feminista. Oi. Eu sempre uso a definição do dicionário. O feminista é uma pessoa que quer equidade entre os gêneros. Não precisa ser nada mais complicado do que isso, mesmo. Eu entendo também essa sensação negativa com relação à palavra. Eu sempre, pensando agora na minha vida, eu acho que eu sempre fui feminista, porque eu sempre acreditei que homens e mulheres poderiam ser iguais. Mas eu também, por muito tempo, rejeitei a palavra, porque eu achava que, na verdade, a palavra e o movimento me rejeitavam no primeiro lugar. Por quê? Eu adoro moda, eu amo me emperequitar, eu gosto de ler sobre fofoca, qualquer coisa assim, sabe? Que você fala, poxa, acho que uma feminista não pode ser assim, sabe? Exato, sabe? Eu uso sutiã, papã, sabe? Nossa, sabe? Exato. Então, nossa, uma feminista não pode ser assim. Só que pode. Na verdade, o movimento, você ser feminista é você justamente lutar pela liberdade da mulher, né? Eu tenho assim, eu criei assim minha própria definição de feminismo, e para mim eu quero lutar para que as mulheres façam as suas próprias escolhas, né? O meu feminismo é para que as mulheres façam suas opções e não tenham que pedir desculpa por isso. Então, seja ter filhos, ter 16 filhos ou não ter nenhum filho, né? Usar sutiã ou não, se depilar ou não. Você que tem que escolher isso, né? Então, ninguém mais vai poder falar se está certo ou errado, inclusive o feminismo. Na verdade, a luta é para que você possa ser você, né? Você fazer as suas opções e realmente não ter que se justificar por isso, né? Então, não sei, gostaria de convidar vocês também a ler um pouco o Think Olga, assim, o nosso approach com relação a esse assunto, porque a gente não quer trazer mais opressões e mais obrigações para a mulher. Na verdade, a gente quer justamente quebrar isso, né? Para que a gente possa viver uma vida, sei, mais confortável com nós mesmas, né? Com relação à internet, a gente tem esse texto, Por que a internet odeia as mulheres? Inclusive, acabei de voltar do South by Southwest, que é uma das maiores conferências de tecnologia e inovação que acontece em Austin, no Texas, onde eu dei uma palestra com esse mesmo título, Por que a internet odeia as mulheres? Uma das frentes da Olga também é a violência online contra a mulher. O que é essa violência online?
qualquer mulher que queira coloque uma opinião na internet, ela é passível de virar vítima desse tipo de violência, né? Aconteceu comigo quando eu fiz a Chega de Fio-Fio. Na primeira semana em que a campanha foi ao ar, quando a gente fez uma pesquisa 1 ano e meio atrás, e essa pesquisa repercutiu muito. No mesmo dia, eu tive 140 mil acessos na Olga, um blog que tinha 200 acessos, né? Então, de 200 para 140 mil. A gente deu entrevista para Folha, SBT, Veja, Estadão, realmente todos os jornais e TV sobre o tema assédio. Então, a gente virou um alvo fácil desse tipo de violência. Eu fui ameaçada de morte, estupro, mutilação. As pessoas me mandaram 1000 e-mails em um dia, me xingando de todo quanto é nome. E, assim, a gente sabe que essa violência online ela existe, mas, enquanto ela não acontece com você, não dá para ter noção da força que ela tem, né? Eu estava muito triste, muito deprimida para dormir, eu não conseguia comer. Em 3 dias, eu perdi 3 quilos. É realmente forte, né? Aconteceu recentemente com uma amiga minha jornalista. Ela escreveu um texto simples sobre como mulheres não são bem aceitas em fóruns de videogame. Gente, não é política e economia, é videogame, né? E também ela virou vítima de ameaças. Começaram a mandar animais mortos para a casa dela, divulgaram telefone, mandaram fezes para a casa dela, camisetas escrito 4chan Beach, que 4chan é o fórum, né? É realmente assim forte, né? E a internet é um lugar onde a gente tem espaço de fala. Na mídia tradicional, tem pesquisas em que mostram que a mulher é 25% das fontes das matérias. E a internet é um lugar onde a gente pode fazer nosso próprio conteúdo, como foi com a Olga, né? Então, se existe essa violência, ela está isolando as mulheres de um lugar onde elas podem reivindicar seus direitos. Por isso que eu digo, né? Eu sempre digo que a vida real ela é uma mistura do espaço online e offline, porque nossas vidas não tem mais como você separar uma da outra, né? Mas esse espaço online ele também é entendido como um espaço público. E, da mesma forma como a gente não tem essa liberdade no espaço público, porque a gente tem medo de andar na rua à noite, de pegar um ônibus ou um metrô por causa do assédio, como eu falei, na internet também. Você também fica com esse medo de você expor uma opinião e virar essa vítima dessa violência que é brutal, né? Eu acho que é isso, não sei. Tá ótimo. Eu vou, Sônia, voltar para você com a sua experiência no LEAD. Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente o que é o LEAD. Eu sei que é um grupo muito, muito distinto, muito bacana e que tem feito um trabalho muito importante em prol da mulher. Eu gostaria que você explicasse, então, melhor para a gente e saber se, nessas reuniões todas de altíssimo nível que vocês têm, com mulheres bem-sucedidas, experientes, se há... Encontrar uma fórmula é demais, né? Eu acho que não, mas, enfim, quais são os caminhos que hoje estão mais claros aí para esse empoderamento da mulher, para tornar possível o surgimento de novas líderes? O LEAD Mulher ele faz parte do grupo do LEAD, do João Dória, né? Da Dória Associados. Eu sou presidente desse grupo. Hoje nós temos 140 empresas, que são 280 mulheres. E o nosso tema são 2 temas, normalmente. Primeiro, pelo exemplo, um modelo, né, levar mulheres empreendedoras, executivas de sucesso para servirem como modelo, para mostrarem as suas histórias. E o outro, uma coisa que nós, mulheres, não sabemos fazer, network. Né? Homem faz muito bem. Né? O homem tem os seus grupos de cerveja, tem isso, tem aquela... A mulher, como ela tem multitarefas, ela está mais preocupada de chegar em casa, cuidar da sua casa, cuidar do seu filho e da sua família. Resolver outra, resolver outra. 200 mil coisas. E esse é o momento, então, que a gente faz isso, de troca de experiências. Né? Então, é muito interessante. Ano passado, nós tivemos a Leila Vélez, né, que é da Beleza Natural. Alguém conhece? É um espetáculo. Ela e a Zica fundaram essa empresa lá no Rio de Janeiro, a que cuida de mulheres, de cabelos, não alisando os cabelos, mas deixando os cabelos bonitos, e usando as pessoas da própria... as pessoas que começaram a fazer os tratamentos são hoje, a maioria são colaboradoras delas. Elas foram... Uma parte da empresa já foi comprada por um fundo de investimento, vão crescer muito. O interessante da Leila é que ela foi para Harvard se especializar mais em gestão para colocar
isso. E ela começou lá na favela, muito fazendo experiência, mas não se entregando, né? A sócia dela, a Zica, perdeu o cabelo não sei quantas vezes para testar a fórmula e a fórmula de sucesso. É um espetáculo. Você fazer isso, e depois, acho que de 15 anos, não sei quantos anos, a fórmula é um sucesso, o mundo quer comprar essa fórmula e não é vendida, e elas têm hoje mais de 2.500 pessoas, 90% são mulheres. Né? Então, dar a dignidade a essas mulheres. Depois nós tivemos eu posso pedir para ser mais rápido? Não, eu queria só te interromper para perguntar o seguinte. Eu acho que essa questão do networking, nós temos realmente pouco tempo, e acho que essa questão do networking que você tocou é muito importante. Por que a gente não sabe fazer networking? Como é que se faz networking? Como é que os homens fazem que a gente pode... Hoje nós estamos fazendo networking. Então, aqui eu não vi, por exemplo, qualquer reunião que a gente vai, as mulheres têm que trocar os cartões na mesa. Vocês todas trocaram os cartões? Todas? Nossa, que bonitinho, tá vendo? Estão aprendendo. Essa turma aqui já sabe fazer. Mas não ter pudor, não ter vergonha. Não tem pudor, não, é uma troca, é criar laços. Eu hoje... Então, isso a gente levou depois a Janete, do Laboratório SEIB, fundou um dos laboratórios, ou o laboratório mais premiado do Brasil, lá em Brasília, a Janete e a Sandra. Levamos a Cláudia Sender, que é a presidente da TAM, ela é uma das executivas, uma das principais, das poucas mulheres executivas de uma grande organização do mundo. Tanto é que ela foi para Davos, a convite do Fórum de Davos, porque a Cláudia tinha 39 anos quando ela fez, tem 40 anos agora, e é uma corporação de mais de 30 pessoas. Então, são mulheres que... Porque nós, mulheres, temos que nos expor. Quem não se movimenta não faz a diferença. Então, o network também é isso, é estar em muitos lugares, é se expor, é participar, é compartilhar. Né? Eu quero fazer parte, eu quero me aposentar daqui a uns 2 anos, pelo menos, e eu quero fazer um grande grupo de terceiro setor, que eu vejo assim, uma mulher maravilhosa como uma Chiara Gadaleta, que faz o Ecoera, que é deslumbrante, que eu não sabia, a Sônia Gadeira, que faz outro trabalho deslumbrante, que eu não sabia. As duas fazem o mesmo trabalho e não se conhecem. Então, criar laços. Nós, sabendo o que nós fazemos, criar laços para a gente fortalecer, e é o que eu falo, transformar através da nossa generosidade, da nossa sabedoria, tentar transformar esse mundo que está tão pesado e baixar um pouco a bola e nós vivermos mais em paz. Essa é o que eu ia até... tinha anotado para te perguntar também para todos vocês, só para a gente encerrar. A união faz a força mesmo. Qual é a importância de eventos assim? Como é que as pessoas saem daqui? Será que, de fato, as mulheres saem inspiradas e motivadas a fazer mais e melhor? Sem dúvida. Acho que 1 mais 1 aqui sempre vai ser muitos, não vai ser 2. Tá bom, eu acho que é isso, né? Temos 3? Será que alguém pode... acho que uma pergunta... Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria tanto passar para vocês aí. Lá atrás? Pode ser. Você está com o microfone? Ali atrás. Por favor, vamos lá. 3 minutos nós temos. Oi, tudo bem? Bom dia a todas. Bom dia. Sônia, oi, Júlia. Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta para a Júlia em relação à nova geração, porque, enfim, a Júlia faz parte de uma nova geração. O que ela percebe de diferença no ser mulher hoje, na vida profissional, em relação, por exemplo, à tua mãe, que tu pode comparar? Do meu ponto de vista, a questão da mulher é muito geracional ainda. Tem uma questão bem forte de geração para outra. Então, eu queria a tua opinião sobre isso. Eu acho que a internet ajuda. Eu vou sempre voltar para esse assunto, porque eu acho que a internet ajuda muito essa geração, justamente a criar laços. Né? Você consegue... qual que é o princípio básico dessa vida online? É juntar pessoas que têm a mesma missão, o mesmo objetivo, o mesmo sonho, e que estão em lugares muito diferentes ou que jamais conheceriam. Né? Então, eu acho que isso fortalece muito as mulheres hoje. Eu vou dar um exemplo da Olga. A gente tem um grupo online de debate que tem 2.500 pessoas. E as pessoas são muito ativas. Por dia, a gente deve ter de 50 a 100 postagens com debates profundos e vários comentários. Então, não sei se eu estou respondendo muito bem sua pergunta, mas eu acho que, não sei, essa união, para mim, mesmo que não seja física,
fisicamente, né, eu acho que ela é muito forte, né, e isso dá muita segurança. Como eu dei o exemplo, por exemplo, da questão do assédio, quando a minha amiga colocou no Facebook, né, então, graças a uma manifestação online que ela fez ali, e eu vi, e 100 outras pessoas viram também e decidiram dividir suas histórias, e isso dá muita força para você poder falar sobre isso, né? Para você poder address essas questões, né? Não sei, eu Saber acho que você não está sozinha. Exatamente. Acho que isso é uma força inestimável. Cláudia. Só para também fazer minha última intervenção, eu acho, e é provocativo que eu vou falar, mas acho que serve para reflexão de todas. Eu, infelizmente, continuo vendo mulheres que, às vezes, sem consciência e sem perceber, dizem o seguinte: bom, mas se eu passei, você também vai passar. Né? Se eu sofri, você também vai ter que sofrer. Se eu fiz, você também vai ter que fazer. Eu, infelizmente, vejo mulheres ainda com esse tipo de postura. Quando eu acho que a nossa postura, mais experiente, né, olhando para as novas gerações, deveria ser exatamente o contrário. Porque eu passei, você não vai passar. Porque eu tive que fazer, você não vai ter que fazer. Porque eu tive que enfrentar, você não vai ter que enfrentar. Então, assim, muitas vezes, essa postura ela é inconsciente. As mulheres sequer têm a consciência de que elas estão imaginando que é a coisa mais normal do mundo que as novas gerações enfrentem as mesmas dificuldades que a gente enfrentou. Isto não é normal, ou pelo menos não deveria ser. Então, acho que, só para finalizar minha participação, eu deixo essa questão aí para uma reflexão coletiva de todas, né? E pegando o gancho da geração, né, o que nós podemos fazer em concreto no nosso dia a dia para que as novas gerações, elas, como eu disse, consigam fazer as suas escolhas de uma maneira mais suave e mais fácil. Ótimo. Bom, infelizmente... mais uma pergunta? Pois não. Você aqui? Então, por favor, você primeiro, depois a gente vai lá atrás. Achei muito interessante o projeto do Think Olga, do Fio Fio. E, na verdade, assim como para muitas mulheres, o projeto teve uma grande importância para mim, assim, porque eu já cheguei a acessar a plataforma e colocar alguns depoimentos, clicando no mapa, né, que você pode colocar na localidade ali onde você tenha sofrido um assédio, eventualmente, etc. E foi muito interessante, porque isso faz algum tempo já, não lembro, tem mais de um ano, faz algum tempinho já. E, recentemente, aconteceu novamente comigo um outro assédio, como acontece com todas nós, assim, com certa frequência. E me ocorreu a plataforma como um lugar de acolhimento, assim. E eu fiquei muito, assim, tocada com o fato de poder contar com esse espaço, por mais que não fosse físico, sabe? Poder ter essa ideia de, nossa, tem um lugar onde eu posso ir e falar a minha experiência e ninguém vai achar que... Você compreendida, né? Você compreendida e ninguém vai achar que... Por exemplo, que ela falou, que eu tô de mimimi, que eu tô exagerando, e foi uma situação muito chata, assim. Eu acabei não indo, assim, não lembrei de ir lá e fazer o depoimento, mas só queria compartilhar isso com você, assim, seu trabalho tem muita relevância para mim e para muitas mulheres, com certeza. Que maravilha. Nossa, brigadíssimo. Eu vou chorar. Estou segurando. Não, realmente, fico muito emocionada. Isso é inestimável para mim. Obrigada por compartilhar. Aproveito para falar rapidamente. A gente tem o chegadefiofio.com.br, que é exatamente essa plataforma que ela citou. É um mapa colaborativo com todas as ruas do Brasil, a gente usa a plataforma Google, que você pode fazer um PIN de algum tipo de violência de gênero que você vivenciou ou testemunhou. A ideia é justamente a gente mapear as regiões e entender o que está acontecendo nelas. E lá atrás nós temos a última pergunta. Bom dia, meu nome é Raquel Preto, eu também faço parte do Mulheres do Brasil. Eu sou advogada e diretora secretária-geral do IASP, do Instituto dos Advogados de São Paulo. A minha pergunta para as palestrantes é a seguinte: no Brasil nós somos só 9,9% do poder legislativo no país, usando como referência a Câmara Baixa. Nós somos só 7,8% dos participantes em conselhos de administração, nós mulheres. Nós somos apenas aproximadamente 9% de diretores, de main board. Nós somos menos de 10% no poder judiciário nos cargos de segunda instância e terceira instância. Vale dizer, a mulher brasileira não consegue efetivamente chegar aos cargos de poder. E o fato de ouvirmos depoimentos, como nós acabamos de ouvir agora, no sentido de que eu cheguei lá, eu consegui,
evidentemente que essa sala está cheia de gente que chegou lá, que conseguiu. Será que nós não devemos lembrar de números e estatísticas? Porque, a mim, parece que números e estatísticas são fatos. Fatos não se contestam. O fato de nós, que estamos nessa sala, compormos um grupo pequeno, que é justamente o grupo que representa os 8%, os 9% dos cargos de alta gestão, os 9,9% das posições do Poder Legislativo, enfim, todos os poderes instituídos do Estado, não é um fato em si mesmo que comprova o preconceito e a discriminação? Denise, por favor, você que agora vai fazer parte do board da Bolsa de Valores de São Paulo, está apta a responder. Acho que comprova. É por isso que a gente tem esses movimentos que a gente está fazendo aqui hoje. É justamente para tentar mudar. A gente está aqui hoje para ser agente de mudança. Nós estamos no Mulheres do Brasil para ser agentes de mudança, na LIDE. Enfim, a nossa intenção aqui hoje é contaminar vocês dessa energia que a gente tem animada, empolgada e segura de que a gente pode chegar lá, para que vocês também sejam multiplicadoras. Porque vocês aqui, certamente, têm várias amigas, irmãs, cunhadas, parentes que podem ouvir, filhas, mães, enfim. A nossa missão aqui hoje é criar um movimento de multiplicação. É o que a Susan, a Natália, a Randy estão fazendo aí ao redor do mundo. É verdade, mas só muda começando. Não, a gente não muda pensando no problema, a gente muda usando o problema, como você ataca ele e tentando mudar. Então, vocês estão todas convocadas, a partir de hoje, a ajudar nesse movimento. E ajudar as outras mulheres também. Eu acho que agora nós temos, né? Infelizmente, muito obrigada. Foi um prazer.